E aí, família Luke, nos Ana Clara Rocha por aqui, e mais uma vez estamos aqui para falar sobre esse livro incrível, O Conhecimento do Santo. Dessa vez nós vamos falar sobre a autoexistência de Deus. E antes de mais nada, eu quero pedir, se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações para você não perder nada, tá bom? E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, por favor, não deixe de acompanhar essa série que está incrível. A gente está estudando sobre esse livro aqui, O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer. E a gente está estudando capítulo a capítulo. E hoje vai ser mais um desses capítulos que vão abençoar a sua vida. Esse livro aqui fala sobre alguns atributos de Deus. E é sobre isso que a gente está estudando aqui nessa série. O primeiro vídeo vai estar aqui no card, corre lá para conferir se você ainda não assistiu. Bom, e para começar, o capítulo 5, que trata sobre a autoexistência de Deus, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele começa dizendo que Deus não tem origem. E é justamente essa característica que faz distinção entre o que é Deus e entre o que não é Deus. E olha só que interessante como isso se comprova por nós mesmos, seres humanos. Olha o que ele diz na página 55. Exceto por Deus, nada mais foi gerado por si mesmo. Nosso esforço em descobrir a origem das coisas nada mais é do que uma confissão da crença de que tudo foi feito por alguém que não foi criado por ninguém. A nossa mente humana, justamente por ter sido criada, muitas vezes se sente desconfortável ou inquieta ao se deparar com aquele que por ninguém ou por nada foi criado. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente, ele não precisa se justificar ou prestar contas a ninguém. Ele simplesmente existe, ele simplesmente é por si próprio. Para a gente poder assumir que existe alguém que existe por si próprio, que está além de nós, que é impossível nomeá-lo ou interpretá-lo, que não se assenta ao tribunal da razão e nem se submete às nossas curiosidades, isso nos exige muita humildade. Nós precisamos reconhecer que a nossa mente humana tão limitada não consegue compreendê-lo por completo. Mas então talvez você se questione, por que então que nós devemos nos esforçar tanto para compreender, mesmo que de forma limitada, alguém que nós não conseguimos compreender por completo? Voltemos então ao Gênesis. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, certo? Ao sabermos disso, então, nós podemos compreender que todas as coisas que permeiam a nossa vida devem ser vistas e entendidas através de uma visão divina e teológica. Porque como nós poderíamos então conhecer e compreender algo sobre nós mesmos se nós não sabemos ao menos um pouco sobre quem e como é a matriz de onde nós viemos e fomos criados? Olha então o que diz a palavra no livro de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E olha também o que diz em Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E é aqui então que eu deixo para vocês a frase que mais me marcou nesse capítulo. Eu sou aquilo que sou. Tudo que Deus é, tudo que é Deus, está englobado nesta ampla declaração de existência independente. Em Deus, o ego não é pecado. É a quintessência de toda bondade, santidade e verdade possível. Nós, porém, pecadores que somos, rejeitamos a matriz, a soberania de Deus, nos rebelamos, não aceitamos ser feridos em nosso próprio ego ao reconhecer que existe alguém que não foi criado. E por ele nós fomos criados. Ele simplesmente existe e nós decidimos ser independentes dele. E eu nem preciso dizer o quanto que esse nosso plano falhou miseravelmente, não é mesmo? Porém, o ego é tão sutil que nós quase nunca percebemos a sua presença em nós mesmos. Nós só conseguimos enxergá-lo quando nos deparamos com aquele que é santo por meio do Evangelho. Então nós nos despimos de toda a máscara de nossa ignorância. Olha só o que ele diz na página 63. Pureza de coração é desejar uma única coisa, disse Kierkegaard. E o oposto é igualmente verdadeiro quando declaramos: a essência do pecado é desejar uma única coisa, pois a decisão de opor-nos à vontade de Deus equivale a tirarmos Deus do trono e fazermos supremos em nosso pequeno reino da alma humana. Esta é a raiz maligna do pecado. Sabendo disso, meus irmãos, nós precisamos matar o antigo pecado do ego. E a única arma que é realmente capaz de poder fazê-lo é a cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. E o apóstolo Paulo, tendo essa compreensão e essa vivência em Deus, após alguns anos ele declara: já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oremos, meus irmãos. Deus de todas as criaturas, somente Tu podes dizer: eu sou aquilo que sou. Nós, porém, feitos à Tua imagem, podemos apenas dizer: eu sou, confessando assim derivar de Ti e reconhecendo que nossas palavras não passam de um eco das Suas. Reconhecemos que és o grande original do qual somos apenas cópias agradecidas, ainda que imperfeitas. Adoramos a Ti, ó Pai eterno. Amém.